É preciso algo mais, de Elisa Marcelli, parte 7, capítulo 25, A Descoberta. No dia seguinte, Marilu esperou ansiosa a chegada do irmão da faculdade. Sabia que ele lhe traria uma resposta, sempre fora assim entre os dois. Ele era 6 anos mais velho que ela. Enquanto esperava, pensava. Ele sempre fez tudo o que eu lhe pedi. Sempre me tratou como se eu fosse uma criança. Por isso sei que me trará uma resposta. Hoje mesmo saberei quem é Miguel. Depois disso, terei que encontrar uma maneira para que se encontre com Letícia. Preciso que haja um romance entre eles. Assim Hélio se decepcionará e me dará atenção. De fato, isso aconteceu. Assim que ela viu Coche parando em frente à sua casa, correu para encontrar Rui, que a recebeu com um sorriso. Sei que está ansiosa. Pode ficar calma. Tenho todas as informações que quer, mas antes preciso saber para quê. Enquanto entravam, ela com a mão no braço dele respondia. Sabe que gosto de Hélio, mas ele está cego de amor por Letícia. Ela, por sua vez, não gosta dele. Conheceu Miguel e está interessada nele. Ele começou a rir. Está pretendendo ser o cupido? Não. O que eu quero é Hélio. Mas o que ele garante? Que se ela ficar com Miguel, ele a notará como mulher. Sabe muito bem que ele só gosta de você como amiga. Sei disso, mas pode mudar. Depois que se decepcionar com Letícia, ficará triste e carente, aí eu entro na história. Sinto muito, mas acredito que isso não vai ser fácil, porque Miguel não pertence à nossa classe social. O que está dizendo? Isso mesmo. Não é de boa família, não tem fortuna nem posses. Ele e seu pai trabalham no cartório. Seu pai é escrivão e ele faz pequenos trabalhos. Não posso acreditar no que está dizendo. Deve estar brincando. Ele estuda na melhor faculdade do país. Não estou brincando, irmãzinha. Tudo que lhe contei é a mais absoluta verdade. Ele conseguiu uma bolsa de estudos. Como vê, um romance entre os dois é impossível. Os pais da Letícia nunca o aceitarão. Ela ficou pensando. Estava preocupada, pois aquilo nunca havia passado por sua cabeça e disse, isso muda tudo. Vou ter que encontrar uma outra maneira. Sei que encontrará. Conheça-o bastante para dizer isso. Ela sorriu e foi para o seu quarto. Precisava pensar. Queria o amor de Hélio e o conseguiria. Durante o resto do dia ficou pensando a esse respeito. Na noite, já havia tomado uma decisão. Contarei tudo a Letícia, mas preciso convencê-la de que a diferença de nível social não deve interferir no amor deles. Saberei como falar, a induzirei para que vá procurá-lo no cartório. Tinha tudo planejado, só precisava encontrar uma maneira de colocar o plano em ação. Como fazer para levar Letícia até o cartório? Se lhe contasse antes, talvez ela não quisesse mais saber de Miguel, teria que ser uma surpresa. Pensou muito durante aquela noite. Na manhã seguinte, ao acordar, já tinha uma solução. Logo depois da manhã, foi até sua mãe e disse-lhe, Mamãe, Letícia pediu que eu fosse até a casa dela para almoçar. À tarde, eu, ela e Amélia iremos ao centro da cidade. Elas precisam fazer compras. Posso ir? Se levar sua mucama junto, não terá problema, mas precisamos falar com seu pai. Desde que eu fale, ele nunca me negou um pedido. A mãe sorriu. Desde que você era pequena, foi sempre assim. Conseguiu sempre o que quis. Marilu sorriu. É isso mesmo, foi sempre assim. Sou muito feliz pela família maravilhosa que tenho. Obrigada, mamãe. Sob o olhar amoroso de sua mãe, ela se retirou e voltou para o seu quarto. Precisava ensaiar bem as palavras e o que dizer. Letícia não saía muito de casa e quando isso acontecia estava sempre acompanhada por um dos irmãos. Marilu sabia que precisava convencer Amélia para que fosse junto. Depois do almoço, com o consentimento do pai e acompanhada da mucama, ela foi à casa de Letícia. Tinha tudo planejado, nada daria errado. O coche parou em frente à casa de Letícia. Logo um dos escravos foi abrir o portão. Ela entrou altiva e rapidamente, não tinha muito tempo. Assim que a viu entrar, Letícia, que estava bordando, levantou-se alegre. Marilu, que bom que veio. Vim porque preciso de sua ajuda. Minha ajuda para quê? Papai quer dar um presente para a mamãe. No mês que vem será o aniversário de casamento deles. Ele quer lhe dar uma joia. Pediu que eu escolhesse.
Não gostaria de fazer isso sozinha. Tenho medo de não escolher bem. Por isso preciso que você e Amélia venham junto comigo. Hoje? Sim, precisa ser hoje. Na semana que vem, papai vai viajar e quer que a joia já esteja comprada. Amélia deve estar em seu quarto lendo. Vamos até lá? Entraram no quarto. De fato, Amélia estava recostada na cama lendo. Ao vê-las, admirou-se. Marilu contou seu problema e ela se prontificou a ajudar. Foram juntas conversar com a mãe e pedir permissão. A mãe foi até o escritório para falar com seu marido. Após alguns minutos, voltou com a permissão. As três saíram no coche de Marilu, acompanhadas por sua mucama. No centro da cidade, entraram em algumas lojas. Em dado momento, Marilu, sob os olhos admirados das duas, entrou no cartório. Elas a acompanharam. Assim que entraram, Letícia ficou parada, branca como cera. Seu coração quase parou. Marilu segurou-a para que não caísse. No meio do salão estava Miguel, carregando uma caixa com muitos documentos. Amélia também o viu, e como Letícia ficou sem saber o que fazer, como que atraído pelo olhar delas, ele se voltou e as viu. Assim como elas, ficou petrificado. A caixa quase caiu de suas mãos. Não sabia o que dizer ou fazer. A única que tinha o controle era Marilu, que fez um sinal com as mãos para que ele se aproximasse. Ele, cambaleando, obedeceu. Assim que se aproximou, Marilu, fingindo surpresa, disse: Miguel, boa tarde. Não sabia que você trabalhava aqui. Ele, gaguejando e sem coragem de olhar para Letícia, respondeu: Boa tarde. Trabalho aqui sim, ajudo meu pai. Mas o que fazem aqui? Estávamos passeando. Letícia, você se lembra de Miguel? Ele estava em sua festa. Ela, trêmula e com voz baixa, respondeu: Lembro sim, como vai, Miguel? Estou bem. Letícia conseguiu superar o susto. Amélia, assim como ela, estava intrigada. Jamais poderia imaginar que aquele rapaz elegante e educado não pertencesse à mesma classe social que elas. Estavam sem saber como continuar a conversa quando Marilu disse: Miguel, falta muito tempo para terminar o expediente. Ele olhou para o relógio que estava na parede e, ainda com a voz trêmula, respondeu: 40 minutos, porque poderemos esperá-lo para irmos juntos até a confeitaria tomar um chá? Que acham da minha ideia? As moças concordaram, mas ele ficou em dúvida, pois teria que pagar a conta e não tinha dinheiro para isso. Mas mesmo assim disse: Está bem, assim que terminar o expediente, eu as encontrarei na confeitaria. Disse aquilo, mas não sabia como faria. Assim que elas saíram, ele foi para a sala onde seu pai trabalhava. Em poucos minutos, contou o acontecido e disse que precisava de dinheiro. Seu pai respondeu: Sabe que não temos dinheiro para essas extravagâncias, mas como parece ser importante para você, ei-lo. Ele agradeceu ao pai, ainda confuso, e saiu da sala. Não sabia o que dizer, mas, enfim, as cartas estavam jogadas. Impressionara-se com Letícia, mas sabia que ela pertencia a outro mundo. Tinha medo de que ela o rechaçasse, mas já chegara a hora. Não teria como evitar o encontro. Assim que o expediente terminou, ele se despediu do pai e foi para a confeitaria. As moças já estavam sentadas esperando. Letícia, desde que saíra do cartório, não dissera uma palavra. Desde a noite da festa, não conseguira esquecê-lo. Sabia que seria difícil convencer seu pai a não obrigá-la a se casar com Hélio, mas também sabia que ele nunca permitiria que se casasse com Miguel. Amélia também pensava a mesma coisa. Marilu era a única que estava controlada e feliz, pois seu plano estava dando certo. Bastava só convencer os dois de que a diferença social não deveria interferir no amor deles. Miguel chegou, cumprimentou-as e sentou-se em uma cadeira, que propositadamente Marilu deixara vaga ao lado de Letícia. Ficaram alguns minutos calados. Marilu iniciou a conversa. Então, Miguel, foi uma surpresa encontrarmos você trabalhando no cartório. Ele, ainda desconcertado, disse: Também fiquei surpreso ao vê-las. Preciso que me desculpem. Nada disse, mas de maneira alguma quis passar por aquilo que não era. Mário e os outros me conhecem e sabem da minha origem. Marilu continuou: Assim como para eles isso não deve ter importância, para nós também não tem, não é, meninas? Elas apenas balançaram a cabeça. Ficaram ali tomando chá e conversando amenidades. Marilu, com um sinal, fez com que Amélia acompanhasse até o banheiro, deixando Miguel e Letícia sós.
Ela, intrigada, perguntou: por que saiu da festa sem se despedir? Peço que me desculpe, mas senti que estava gostando de você e sabia que seria impossível. Achei melhor me afastar. Por que não me disse o que estava sentindo? Pensei que só eu estivesse sentindo aquilo. Como vê, sou de origem pobre e sei que está prometida para Hélio, que é meu amigo. Nada disso importa. Não ligo para o dinheiro ou a origem. E quanto a Hélio, ele sabe que não o amo e que não quero me casar com ele. Do modo como fala, parece que tudo é fácil. E é. Se gostar realmente de alguém, nada disso será empecilho. Você ainda é uma criança, não sabe o que está dizendo. Você não é muito mais velho que eu. Sei muito bem o que estou dizendo. Também me interessei por você e fiquei muito triste quando foi embora. Acredita mesmo que poderá haver algo entre nós? Tenho certeza disso. Poderemos nos ver? Isso será um pouco difícil. Sabe que não posso sair sozinha de casa, mas darei um jeito. Se realmente quiser me ver, arrumarei uma forma. Claro que quero vê-la. Então vamos marcar. Na próxima semana, neste mesmo dia da semana, aqui neste lugar. Está bem assim? Claro que está. Tem certeza que poderá vir? Se não vier, foi porque não consegui, mas estarei com você em meus pensamentos. Ele ia dizer algo quando Marilu e Amélia se aproximaram. Esta última disse: Letícia, está na hora de irmos embora. Se pretender sair outras vezes, é melhor não nos atrasarmos. Tem razão. Miguel, foi um prazer encontrá-lo. Não se esqueça do que combinamos. Ele se levantou e, sorrindo, disse: o prazer foi todo meu. Espero vê-las novamente. Acompanhou-as até o coche, que em seguida, sob o seu olhar, se afastou. No caminho de volta, Letícia contou que havia conversado com ele enquanto elas estavam no banheiro e pediu ajuda para continuar se encontrando com ele. Elas disseram que ajudariam. Miguel também chegou feliz em casa e contou ao pai o acontecido. Após ouvi-lo, o pai disse: sei que está feliz, meu filho. Isso me alegra muito e espero que tudo dê certo. Dará, papai, dará. Jantaram e foram para os seus quartos. Naquele dia em diante, começaram a se encontrar uma vez por semana. O amor entre os dois foi crescendo cada vez mais. Letícia saía sempre acompanhada por Amélia e Marilu, que não cabia em si de felicidade, pois sabia que Hélio, não tendo mais Letícia, seria dela. Embora nunca mais Miguel tornasse a beber, como das primeiras vezes, continuava bebendo. Um pouco menos, mas continuava. Fazia quase um ano que se encontravam uma vez por semana. Resolveram que não contariam a ninguém, além de Amélia e Marilu, que juraram absoluto segredo. Miguel, quando conversava com Hélio, não comentava nada. Amava Letícia e faria o possível para continuar com ela. Aproximava-se novamente o aniversário dela. Letícia combinou com ele que nesse dia o apresentaria oficialmente aos seus pais. Quando ela lhe disse isso, ele se assustou e perguntou: tem certeza que será uma boa hora? Não acha que é ainda muito cedo? Falta muito tempo para eu me formar. A hora é essa. Farei 16 anos. Sabe que nessa idade as moças costumam firmar compromisso de noivado. Temo que meu pai queira fazer isso entre mim e Hélio. Preciso me antecipar. Você é quem sabe. Farei tudo para vê-la feliz. Naquela tarde chegou feliz em casa. À noite, na hora do jantar, contaria tudo o que estava acontecendo. Conversou com Amélia e convidou Marilu para o jantar. Preciso da presença das duas. Sei que me ajudarão. Elas riram e Marilu disse: não se preocupe, dará tudo certo. Sabemos o quanto se amam. Enquanto jantavam, Letícia ia pensando nas palavras que diria. Precisava tomar cuidado, pois seu pai, embora amasse os filhos, era rígido em suas decisões e exigia total obediência. Assim que terminaram de jantar, quando ela ia começar a falar, o pai a interrompeu dizendo: Letícia, preciso fazer um comunicado a todos e principalmente a você. Conversei longamente com o pai de Hélio e decidimos que na festa de seu aniversário será uma ótima ocasião para anunciarmos seu noivado com Hélio. Ela sentiu como se houvessem jogado um balde de água fria sobre ela. Olhou para Amélia e Marilu, que assim como ela estavam abismadas com o que acabaram de ouvir. Tomou coragem e disse chorando: não quero me casar com Hélio, eu não o amo. O pai a olhou secamente. Sempre soube que estávamos tratando disso. Não aceito desobediência. Fará como estou dizendo. Antes que ela ou alguém dissesse alguma coisa, ele se levantou e saiu da sala de jantar.
Letícia chorava inconsolável. Marilu também estava nervosa, pois sentia que seus planos não haviam adiantado para nada. Se aquele casamento acontecesse, perderia Hélio para sempre. A mãe de Letícia disse: "Sei, minha filha, o que está sentindo, pois passei por isso também. Quando me casei, não amava seu pai. Foi também um acerto entre o pai dele e o meu, mas hoje não me arrependo. Aprendi a gostar dele e ele me deu vocês três. Você também aprenderá a gostar de Hélio. Ele me parece um bom rapaz. Não gostarei dele nunca. Sei que é um bom rapaz e um bom amigo também, mas não o quero como marido. Sinto muito, minha filha. Sabe que terá de ser assim. Seu pai já deu a palavra ao pai de Hélio e não mudará de opinião. Não posso me casar com ele, não posso." Saiu da mesa e da sala em disparada. Foi para o seu quarto, e Amélia e Marilu a seguiram. Já no quarto, jogou-se chorando sobre a cama. Amélia não sabia o que dizer. Sabia que a mãe tinha dito a verdade. Seu pai não mudaria de ideia, mas sabia também o quanto Letícia e Miguel se amavam. Marilu estava desesperada. Sentia que seu amor lhe fugia pelos dedos, mas naquele momento não soube o que dizer. Apenas tentou fazer com que Letícia parasse de chorar. "Letícia, não fique assim. Haveremos de encontrar uma solução. Você não se casará com Hélio. Posso até jurar se for preciso. Fique calma. Pensarei em alguma coisa. Sei que não haverá solução. Meu pai já decidiu." Deu um pulo da cama, quase gritando. "Hoje é sexta-feira. Não terei como contar a Miguel o que está acontecendo." "É, minha irmã, isso é verdade. Ele terá de saber pela boca de Hélio, que com certeza contará a todos na segunda-feira durante a aula. Que farei agora?" Marilu fez com que ela voltasse para a cama enquanto dizia: "Por enquanto não pode fazer nada, mas encontrarei uma solução. Agora fique calma." Com a presença das famílias de Hélio e de Marilu, o almoço transcorreu normalmente, a não ser por Letícia, que, embora estivesse bem vestida, estava pálida e com os olhos inchados de tanto chorar. Assim que o almoço terminou, todos foram conduzidos à sala, onde seria servido licor ou café. Quando todos se acomodaram, o pai de Hélio disse: "Como todos sabem, estou aqui para pedir oficialmente a mão de Letícia para o meu filho Hélio." O pai de Letícia, sorrindo e feliz, disse: "É com prazer que aceito o pedido. O casamento se dará dentro de 1 ano." Todos se levantaram para cumprimentar os noivos. Letícia, sem muito entusiasmo, recebeu os cumprimentos, enquanto Hélio não cabia em si de tanta felicidade. Finalmente, estava realizando o sonho de sua vida. Hélio tinha 3 irmãs e 2 irmãos. Os rapazes foram para a sala de jogos. As moças ficaram conversando entre si sobre os vestidos que usariam no casamento. A mãe de Letícia, junto com as senhoras, discutiu os quitutes que seriam servidos. Marilu olhava tudo desesperada. Não havia ainda encontrado uma solução. Mais ou menos 1 hora depois, Letícia se aproximou de Hélio e o convidou a ir ao jardim. Queria conversar com ele. Prazerosamente ele aceitou. Assim que chegaram ao jardim, ela se sentou em um banco e pediu a ele que se sentasse também. Quando ele se sentou, ela disse: "Hélio, você é o único que pode impedir essa loucura. Por que está dizendo isso? Não posso me casar com você, não o amo. Você pode dizer ao seu pai que não me quer como esposa. Sabe muito bem que não posso fazer isso. Assim como seu pai, o meu também decidiu. Sabe que eles têm total domínio sobre nossas vidas. Sei disso, mas com o homem é sempre diferente. Se conversar com ele, talvez lhe dê atenção. Poderia até tentar, mas não quero. Por que não? Porque eu a amo muito. Estou feliz por tê-la como esposa. Eu não o amo. Sabe muito bem que não seremos felizes, mas eu a amo o suficiente por nós dois. Sei que com a convivência farei com que aprenda a me amar. Isso não acontecerá nunca. Gosto de você apenas como amigo, nada além disso. Pagarei para ver. Garanto que em menos de 1 ano de casados estará totalmente apaixonada. Isso é loucura. Está em suas mãos nos livrar de uma vida inteira de sofrimentos. Você, como uma boa moça romântica, está sofrendo sem motivo. Verá como seremos felizes." Assim dizendo, pegou em sua mão, a fez levantar e a conduziu de volta para dentro da casa. Letícia seguiu sem discutir. Sabia que seu destino estava nas mãos dele. Anoitecia, quando os convidados começaram a se despedir. No quarto de Letícia, as 3 moças conversavam. Letícia, inconsolável, chorava e dizia: "Que farei?
Miguel não pode ficar sabendo através de outra pessoa. Preciso falar com ele, mas como? Meus pais não me deixarão sair a esta hora da noite. Além do mais, não sei onde ele mora. Marilu foi até uma cômoda, abriu uma gaveta e de dentro tirou um álbum que continha papéis de carta perfumados. Ela sabia que estavam ali, pois foi ela mesma quem trouxera de presente para Letícia, de uma das vezes em que fora à Europa. Entregou o álbum a Letícia. Escreva uma carta contando tudo. Meu irmão sabe onde ele mora. Pedirei ao meu cocheiro que vá até a casa dele e lhe entregue a carta. Fará isso? Seu pai concordará com que o cocheiro se ausente? Não se preocupe. Pedirei a Rui que me ajude. Direi que a carta é de extrema importância e que Miguel precisa recebê-la ainda hoje. Meu pai não se importará e deixará que eu use a carruagem. Letícia tirou de dentro do álbum uma folha e escreveu: Querido Miguel, infelizmente, nossos planos não poderão ser concretizados. Meu pai comunicou hoje o meu noivado com Hélio e o casamento para daqui a 1 ano. Não preciso lhe dizer o quanto estou desolada, mas não há nada que eu possa fazer, embora continue amando. E sei que esse amor será para toda a eternidade. Não poderei mais encontrá-lo. Sou agora uma mulher comprometida e não posso trair meu noivo, mas nada poderá me impedir de pensar em você e amá-lo com carinho e já com saudades, Letícia. Assim que terminou de escrever, beijou o papel, colocou em envelope e entregou a Marilu. Capítulo 26. Marilu planeja. Marilu, assim que chegou em casa, desceu do coche acompanhada dos pais e de Raul. Seguiu com ele em direção ao interior da casa e disse: Vamos para o meu quarto, preciso conversar com você. Ele não se admirou, pois sabia que quando a irmã falava assim, queria dizer que estava tentando fazer algo não muito certo e que precisava de sua ajuda. Entraram no quarto de Marilu. Ela aflita disse: Preciso que me ajude. O que é desta vez? Ela contou tudo o que havia acontecido, desde o dia em que ela descobrira quem era Miguel. Diz que precisava fazer com que Miguel descobrisse sobre o casamento pela própria Letícia, pois assim restaria uma esperança e ela teria tempo de pensar em uma maneira para afastar Hélio de Letícia. Rui ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, disse espantado: Letícia com Miguel, mas ele é um dos melhores amigos de Hélio, sei disso, mas ela não quer se casar, está sendo obrigada pelo pai. Hélio sabe sobre Miguel? Não, e nem pode saber. Só preciso que entregue esta carta para ele. Deixe o resto por minha conta. E como farei isso? Sabe muito bem que, como homem, pode usar o coche quando quiser. Eu não poderei sair à noite. Só quero que leve esta carta para Miguel. Não estou entendendo. Quer tanto ficar com Hélio, mas entregando essa carta, fará com que o amor de Letícia e Miguel termine. Assim ele poderá ficar com ela sem problema algum. Ela gritou: Nunca. Ele se casará comigo. Só preciso ter um tempo para planejar. A princípio, parecerá que tudo está acabado, mas assim que Miguel deixar Letícia, encontrarei uma maneira para que fiquem juntos. Dará tudo certo. Eu ficarei com Hélio e ela com Miguel. Agora faço o que lhe pedi. Está bem, irmãzinha. Vou agora mesmo pedir a carruagem a papai. Com um sorriso, saiu do quarto. Miguel estava estudando e sozinho em casa. Seu pai ganhava 2 convites para assistir a uma peça de teatro. Convidaram, mas ele não aceitara, pois realmente precisava estudar. Estava distraído com a leitura quando ouviu alguém batendo palmas em seu portão. Não esperava ninguém, ainda menos àquela hora. Saiu para ver do que se tratava. Ficou mais admirado ainda quando viu Rui. Não o conhecia muito bem. Encontraram algumas vezes quando saíram em companhia de Mário, Nestor e Hélio, mas como estudavam em faculdades diferentes, quase nunca se viam. Ao vê-lo, disse: Rui, que está fazendo aqui? Boa noite, Miguel. Estou aqui cumprindo uma missão. Boa noite, quer entrar? Não, obrigado. Só vim mesmo para lhe entregar esta carta. Carta de quem é? Não sei, mas assim que ler saberá. Entregou a carta. Miguel segurou em suas mãos. Ao pegá-la, sentiu perfume, sorrindo disse: Parece ser de mulher. Quem lhe deu essa incumbência? Não posso dizer, mas assim que ler a carta entenderá. Bem, missão cumprida, até mais. Com a carta nas mãos, Miguel correspondeu com um sorriso e disse: Embora não saiba o conteúdo da carta, agradeço-lhe pelo trabalho, até mais. O coche foi embora e Miguel voltou para dentro da casa. Antes de abrir a carta, cheirou-a.
O perfume era suave e um tanto adocicado. Curioso, mas com cuidado, ele abriu um envelope. Começou a ler. Seu rosto foi se modificando. Quando terminou de ler, lágrimas caíam. Ficou com a carta em sua mão parado sem saber o que fazer. Desesperado, pensou. Sempre soube que isso aconteceria, mas sempre tive uma esperança. Que farei da minha vida? Como viverei sem ela? Olhou para a cristaleira. Lá estava a solução para os seus problemas. Pegou uma garrafa de vinho e começou a beber. Seu pai, ao chegar, encontrou com a cabeça sobre a mesa e com a carta amassada na mão. Com cuidado, tirou a carta e leu. Pôde logo perceber por que seu filho estava daquela maneira. Ajudou a levantar-se e conduziu para o quarto e o deitou. Miguel, ao perceber a presença do pai, começou a chorar. Papai, eu a perdi para sempre. Ela vai se casar com Hélio. Não sei como viverei sem ela. Eu sei, meu filho, mas agora precisa dormir. Quando acordar, conversaremos. Não quero dormir, quero morrer. O pai não respondeu, apenas deitou. Em seguida, saiu do quarto. Embora não chorasse, seu rosto estava crispado, demonstrando o grande sofrimento que sentia ao ver o filho daquela maneira. Sabia que seu filho havia se tornado um alcoólatra e que qualquer motivo era suficiente para que bebesse. Desesperado, pensou: meu filho, que posso fazer para ajudá-lo? Não sei, apenas rezar e pedir a Deus que o ajude. Miguel só acordou na manhã seguinte e na hora de ir para a faculdade. Assim que abriu os olhos, lembrou-se de tudo o que havia se passado. Sabia que seu pai deveria estar na sala lendo, como fazia todas as manhãs. Sentiu que seu corpo exalava odor de bebida. Sua cabeça doía, mas nada daquilo o incomodava. A única coisa que lhe importava era Letícia, que estava perdida para sempre. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Levantou-se e foi ter com o pai. Estranhou, ao entrar na sala, não encontrá-lo lendo, como sempre fazia. Foi em direção à cozinha. Seu pai estava sentado tomando um café. Ao ver o filho entrar, disse: bom dia. Vejo que acordou, mas parece que não está bem. Bom dia, papai. Sinto muito. Por mais uma vez ter me excedido na bebida. O senhor leu a carta de Letícia? Li e entendi. E agora o que pretende fazer? Continuar se embriagando? Não sei. Com essa carta, ela demonstrou ser uma moça honesta e sensata. Sabe que será obrigada a obedecer ao pai e que também honrará o marido e seu casamento. Você agora só tem 2 caminhos a seguir. Aceita a situação, continue estudando para se tornar um bom advogado e conquistar tudo o que sonhou, ou se entrega à bebida e se torna um alcoólatra. Você é meu filho muito querido. Não sei o que fazer para ajudá-lo, mas seja o que for que escolher, estarei ao seu lado. Pense bem, sua vida está em suas mãos. Não comprarei mais bebida alguma. Se quiser beber, terá que ser fora de casa. Só posso lhe dizer que a bebida não é a solução para nada. Levantou-se da cadeira em que estava sentado e saiu da cozinha dizendo: estou indo para o cartório. Preciso chegar mais cedo. Tenho muito trabalho. Até mais tarde. Fiz um chá de losna para que tome. Sei que não deve estar bem do estômago. E saiu. Miguel sabia que ele estava mentindo e que não iria para o cartório àquela hora. Sentiu que seu pai não queria conversar com ele e sabia qual era o motivo. Estava magoado e triste por tê-lo encontrado embriagado. Realmente aquilo era verdade. Seu pai saiu de casa pensando e foi caminhando sem destino. É ainda muito cedo para ir ao cartório, mas não sei o que dizer a ele. Entendo seu sofrimento, mas não sei como ajudá-lo. Só ele poderá decidir sua vida. Miguel tomou o chá, preparou-se e saiu em direção à faculdade. Imaginava o que encontraria lá, e realmente encontrou. Ela estava feliz e contando para os colegas de seu noivado e futuro casamento. Foi cumprimentando todos e também por Miguel, que fez o máximo possível para não demonstrar o seu sofrimento. Letícia, por sua vez, também sofria muito. Sozinha em seu quarto, chorava enquanto pensava: sei que não terei como evitar esse casamento. Tenho que obedecer ao meu pai. Preciso esquecer Miguel, mas sei que nunca conseguirei. Eu amarei para sempre até a eternidade. Mas mesmo contra minha vontade, deverei honrar meu marido. Desde então, seus olhos nunca mais brilharam como antes, e quase sempre estavam vermelhos e inchados de chorar. O tempo foi passando. Miguel não conseguia ficar longe da bebida. Todos os fins de semana passava embriagado, para desespero de seu pai.
Suas notas decaíram. Com muito custo, conseguiu mantê-las no limite para ser aprovado. Já havia algum tempo, corriam rumores de que a abolição da escravatura seria proclamada. Os estudantes estavam alvoroçados. Alguns tinham mesmo o sentimento de lutar pelos negros, outros apenas acompanhavam os colegas, pois eram ricos, possuíam escravos e gostavam de ser atendidos por eles. Miguel nunca quisera participar dessa luta, pois em certa ocasião, quando comentara com o pai, este lhe dissera: "Cuidado, meu filho, essa luta é contra o império, portanto contra os poderosos. Mas, papai, quase todos os meus colegas da faculdade estão envolvidos nela. Não se esqueça de que eles pertencem a famílias ricas e também poderosas. Se forem presos, seus pais terão dinheiro para contratar bons advogados e logo serão libertados. Mas conosco é diferente. Se você for preso, não terei como ajudá-lo." Embora fosse simpatizante da causa e desejasse mesmo que os escravos fossem libertos, sabia também que o pai tinha razão no que dizia. Por isso, então não havia participado. Mas desde que recebera a carta de Letícia e nunca mais a vira, só desejava morrer. Não havia mais motivo para continuar vivendo. Seus sonhos estavam desfeitos para sempre. Mário, Nestor e Hélio participavam ativamente. Ele começou a acompanhá-los às reuniões. Não lhe importava mais o que pudesse lhe acontecer. Sempre que os estudantes iam a essas reuniões, alguns deles levavam consigo armas para se proteger caso houvesse um ataque da guarda imperial. O tempo foi passando. A data do casamento estava se aproximando. As duas famílias se uniram e compraram uma bela casa, onde Letícia e Hélio viveriam. Letícia não esquecia Miguel, mas estava conformada. Sabia que aquele amor era impossível. Marilu, por sua vez, não se conformava. Não aceitava a ideia de ver Hélio casado com outra que não fosse ela. Durante todo o tempo, tentou convencer Letícia. "Você não pode aceitar isso sem lutar. Vocês se amam." Com lágrimas, Letícia respondia: "Sei que eu amo, mas não posso desobedecer meu pai, nem trair Hélio. Ele sabe que não o amo, mas mesmo assim insiste nesse casamento." Marilu, irritada, disse: "Nunca pensei que você fosse tão fraca. Pensei que gostasse de Miguel sinceramente." "Eu gosto muito, mas sei que não adianta. Não posso desobedecer meu pai. Se fosse ao seu caso, o que faria?" Marilu ficou pensando antes de responder. "Não sei. Assim como você, foi criada para obedecer, mas não acho isso justo. Só por sermos mulheres não somos diferentes. Temos os nossos sentimentos assim como os homens. Dia virá em que seremos iguais, poderemos nós mesmas decidir nossa vida." "Acredita mesmo nisso?" "Não sei, mas gostaria muito que fosse assim." Letícia também queria que fosse assim, mas no momento não era. Sabia que devia obediência ao seu pai e que após o casamento, essa obediência seria transferida para Hélio. Marilu estava desesperada. Pensou muito em uma maneira de separar Hélio de Letícia para sempre. Para isso, precisaria da ajuda de Rui, seu irmão. "Rui, preciso que me ajude." "No quê?" "O casamento de Hélio com Letícia está se aproximando e eu preciso impedir." Contou a ele seu plano. "Quero que você convide Miguel para um encontro e o leve até um hotel barato. Farei com que Letícia também vá. Quando os dois estiverem lá conversando, você terá que encontrar uma forma que Hélio descubra e vá encontrá-los." "Isso é loucura. Não sabe o que pode acontecer." "Não vai acontecer nada. Hélio só vai tomar conhecimento do amor que existe entre os dois. Sentindo-se traído, abandonará Letícia, e assim eu terei chance com ele. Como farei para convencer Miguel a ir a esse hotel? Você mesmo me disse que ele está gostando de beber. Basta só lhe oferecer uma bebida. Assim que estiver embriagado, leve-o até lá. Não sei se vai dar certo. Claro que vai. O importante é que Hélio e Letícia nunca descubram que estamos envolvidos nisso." "Como farei?" "Após deixar Miguel dormindo no hotel, contrate um rapaz ou menino para levar uma mensagem a Hélio. Nessa mensagem, diga que nesse hotel haverá um encontro de estudantes. Eu falarei com Letícia e a convencerei a ir até lá." "Acredita que vai dar certo mesmo?" "Vai. Hélio não suportará ser traído e abandonará." "Está bem, vou fazer como você quer. Quando será isso?" "Planejarei tudo direito para que nada saia errado. Assim que estiver tudo certo, eu comunico." "Ficarei aguardando. Agora preciso estudar." Rui saiu
e ela ficou imaginando a melhor forma de colocar seu plano em ação. Era a última cartada, por isso nada poderia dar errado. Durante alguns dias ficou pensando, até que finalmente, com tudo meticulosamente planejado, foi novamente falar com Rui. Está tudo pronto. Você deve fazer do modo como vou lhe dizer. Amanhã à tarde, na hora em que Miguel costuma sair do cartório, disfarçadamente você deve encontrá-lo como se fosse por acaso. Convide-o para tomar com alguma coisa e conversar. Dê uma bebida a ele e depois outra. Assim que estiver embriagado, leve-o a esse hotel. Quando ele estiver deitado e dormindo, saia imediatamente. Fique em uma esquina perto do hotel. Assim que ver Letícia entrando, mande alguém dizer a Hélio para ir até lá para um encontro com outros estudantes. E se ele não for, ele irá. O resto ficará por minha conta. Ele ouviu com atenção e disse: Tem certeza que tudo dará certo? Claro que sim. Agora não se preocupe com isso. Faça da maneira que eu lhe disse. Na tarde seguinte, conforme planejado, Rui estava andando pela rua do cartório quando viu Miguel saindo. Aproximou-se dele dizendo: Miguel, que bom encontrá-lo, como vai? Miguel, também surpreso, respondeu: Rui, é uma surpresa, o que está fazendo por aqui? Estou vendo se encontro uma cartola, mas vamos conversar? Claro que sim. Só preciso avisar meu pai, senão ele ficará preocupado. Voltou para dentro do cartório e disse ao pai: Estou saindo com um amigo, mas não me demorarei. O pai, um pouco preocupado, perguntou: Algum amigo da faculdade? Não, ele faz faculdade de medicina, é amigo de Hélio e dos outros. Você não está indo para uma daquelas reuniões, está? Não, papai, não se preocupe. Logo mais estarei em casa. O pai sorriu e ele saiu. Rui estava nervoso esperando. Seguiram em direção ao bar que Miguel costumava frequentar. Miguel não queria beber, mas diante da insistência de Rui não teve como evitar. Beberam o primeiro copo, depois outros. Logo estava completamente embriagado. Rui, levantando-se, disse: Parece que não está bem, vou levá-lo para casa. Miguel ainda tentou argumentar, mas percebeu que naquela situação em que estava, não conseguiria chegar em casa. Deixou-se levar. De acordo com o combinado, Rui levou Miguel até o hotel. Assim que chegaram, Miguel percebeu que não estava em seu quarto, mas não conseguiu argumentar. Com a ajuda de Rui, deitou-se e adormeceu. Assim que Rui viu Miguel dormindo, rapidamente saiu dali. Encontrou um rapaz com o qual já havia combinado, deu a ele o envelope e o endereço de Hélio, dizendo: Vai este endereço, lá pergunte por Hélio e entregue este envelope em mãos. E se ele não estiver em casa, ele estará, já me certifiquei disso, mas não diga quem lhe pediu que fizesse isso. O rapaz sorriu e saiu apressado. Dentro do envelope havia um pequeno papel onde estava escrito: Hélio, você precisa vir até esse endereço. Estamos esperando você para uma reunião de emergência. Só isso. Não havia assinatura. Mas Hélio sabia tratar-se da reunião que os estudantes costumavam fazer para tratar de alguma estratégia a respeito da abolição. Assim que leu, disse: Estou indo agora mesmo. E foi o que fez. Pegou o coche e pediu ao cocheiro que o levasse até o endereço. Enquanto isso, Marilu estava escondida em seu coche, em uma rua perto dali. Rui foi encontrá-la para dizer que tudo estava certo. Assim que tomou conhecimento que Miguel estava dormindo no hotel, pediu ao cocheiro que a levasse até a casa de Letícia. Assim que o coche parou em frente à casa de Letícia, ela desceu apressada. Letícia admirou-se por ela estar ali àquela hora. Marilu se aproximou, dizendo com a voz aflita: Você precisa vir comigo agora. Miguel está em péssimas condições. Ela, assustada, perguntou: Que condições? Está bêbado em um hotel de 5ª categoria. Como sabe disso? Rui me contou e disse que Miguel está armado e que se você não for, até lá ele vai se suicidar. Não posso sair agora. Amélia saiu com mamãe, estou sozinha em casa. Não podemos perder tempo. Quando tudo estiver resolvido, você volta e, se necessário, conta o acontecido. Certamente todos entenderão. Enquanto falava, empurrava Letícia para fora da casa. Ela, assustada e querendo ajudar Miguel, deixou-se levar. Assim que chegaram ao hotel, Marilu perguntou a um homem que estava atrás de um balcão: Em que quarto está o moço que chegou acompanhado por um outro? Aquele que chegou bêbado? Ele mesmo. Está lá em cima, no quarto 25. Ela seguiu na frente, levando Letícia pela mão. Entraram no quarto. Miguel estava dormindo. Ao vê-lo daquela maneira, Letícia não resistiu.
correu em sua direção e abraçou-o, chorando e dizendo: Miguel, meu amor, o que você está fazendo com sua vida? Sem perceber que Marilu havia saído, ela começou a beijar o rosto de Miguel, que com muito custo conseguiu abrir os olhos. Ao vê-la, julgou estar sonhando. Abraçou-a dizendo: Letícia, meu amor, você está aqui, eu estarei sonhando. Se for um sonho, não quero nunca mais acordar. Eu a amo. Estavam assim abraçados quando Hélio chegou. Ao ver aquela cena, não se conteve. Tomado de ódio, tirou da cintura um revólver que carregava sempre que ia a uma das reuniões. Letícia, ao vê-lo, levantou-se. Tentou contar a ele o que havia acontecido, mas não teve tempo. Hélio apontou o revólver em direção a Miguel e atirou. Em seguida, levou-o até o próprio ouvido e atirou também. Letícia começou a gritar sem parar. Em poucos minutos, o recepcionista entrou no quarto. Ao ver os dois corpos ensanguentados, entenderam o que havia acontecido. Letícia continuava gritando desesperada. Marilu, depois que entrara com Letícia no quarto, ao ver que ela se abraçara a Miguel, saíra disfarçadamente. Na rua, pegara o coche e, acompanhada por Rui, que já estava nele, seguira para sua casa. Capítulo 27. Na sala de André. Todos na sala de André assistiam e relembravam aquela história na qual estiveram envolvidos. Ela, embora inquieto, pois julgava conhecer a história, ficou o tempo todo querendo ir embora, mas foi impedido por André. Você precisa ficar até o fim. Mas eu não quero ficar. Conheço a maneira como fui traído pela mulher que amava e por meu melhor amigo. Fica até o fim, depois poderá ir embora. Sem alternativa, ele permaneceu ali assistindo. Mas quando a história chegou ao ponto da traição, ele gritou raivoso, para ir acima. Foi você quem tramou tudo. Letícia e Miguel nunca me traíram, então. Marilu não conseguiu dizer nada. André, tranquilo, foi quem respondeu. Como viu, não. Você nunca foi traído. Letícia, embora sofrendo muito, resolveu respeitar você, e Miguel também fez o mesmo. Todos sabiam porque não me contaram. Porque naquele dia, depois do assassinato de Miguel e de seu suicídio, você saiu em desabalada carreira. Em seguida, foi perseguido por irmãos das trevas. No primeiro instante, sofreu muito, mas logo se aliou a eles e desapareceu. Nunca conseguimos encontrá-lo. Hélio, com as mãos na cabeça, repetia sem parar: Eu não sabia, sei disso, mas agora já tomou conhecimento de tudo. Esta reunião foi feita por sua causa. Agora já poderemos apagar a tela e eu lhe contarei o resto. Preciso saber. É para isso que estamos aqui reunidos. O recepcionista do hotel, ao comprovar a morte dos dois, retirou Letícia do quarto e chamou a polícia. Não a conhecia, mas por suas roupas e educação, percebeu que ela pertencia a uma família rica, e o mais importante era ainda uma menina. Letícia continuava chorando, não queria sair do quarto, mas ele insistiu, até que ela o acompanhou. Antes que a polícia chegasse, ele pediu a ela que dissesse quem era e onde morava, pois não queria que ela permanecesse ali. A princípio ela resistiu, mas depois percebeu que aquela seria a melhor solução para o momento. Deu endereço a ele, que chamou um coche de aluguel. Deu o endereço ao cocheiro e pediu que a levasse para casa. A polícia chegou e ele disse o que havia acontecido. Omitiu a presença de Letícia e de Marilu. Disse que Miguel estava no quarto e que em seguida Hélio chegara. Em seguida ouviram os dois disparos. Ele não sabia o nome verdadeiro de nenhum deles. Vendo que não havia criminoso para ser encontrado, a polícia deu o caso por encerrado. Assim que Letícia chegou em casa, foi obrigada a contar tudo o que havia sucedido, pois estava com as roupas sujas de sangue. Seu pai ficou bravo por ela ter saído sozinha de casa, ainda mais para encontrar Miguel, alguém que ele nem sabia que existia. Com medo que descobrissem o que havia sucedido, ele mandou que Letícia fosse para um convento. Ela não se importou, pois com a morte de Miguel não havia mais nada na vida que a atraísse. Tornou-se uma irmã de caridade. Dedicou o resto de sua vida a ajudar pessoas carentes, principalmente crianças. Trabalhou em hospitais e escolas. Miguel, ainda embriagado, não se deu conta do que havia acontecido. Foi levado para um hospital. Quando voltou a si, foi informado de tudo. Sofreu preocupado com o pai, Letícia e o próprio Hélio. Marilu e Rui não contaram a ninguém que haviam participado do modo como fizeram. Com essa atitude, atraíram espíritos das trevas que passaram a persegui-los. Com aquele plano todo, eles mudaram a vida de todos.
Miguel se tornaria um ótimo advogado. Depois seria um político que colaboraria com a criação de leis que ajudariam a muitas pessoas. Depois da abolição, Hélio também se tornaria político e, junto com Miguel, lutaria em favor da população. Marilu casou-se 2 anos depois com um homem da sociedade. Ele foi um mau marido, ciumento e tirano. Ela ficou ao lado dele até que, 42 anos, morreu de um ataque cardíaco. Rui continuou lutando a favor da abolição, mas daquele dia em diante nunca mais foi o mesmo. Sentia-se perseguido e o remorso o levou a tornar-se um alcoólatra. Formou-se médico, mas por beber muito sua licença foi cassada. Terminou seus dias em um hospital psiquiátrico. O pai de Miguel ficou desesperado com a morte do filho. Ficou algum tempo em casa, não conseguia trabalhar, mas com ajuda profissional ele reagiu. Voltou ao trabalho e aos poucos, embora sentisse saudade do filho, continuou sua vida anterior. Morreu com 54 anos. Nestor e Amélia se casaram, tiveram 6 filhos e uma vida tranquila, pois se amavam, e parece que se amam até hoje. Quando disse isso, olhou para Odete e Álvaro, que permaneceram o tempo todo de mãos dadas, e continuou. Mário foi o único que conseguiu se formar e ser um bom advogado. Nunca quis ser político, mas ajudou muitas pessoas, dando assistência gratuita. Depois de tudo o que aconteceu com a irmã e sua família, viu seu pai definhar, por ver a vida da filha destruída. Aprendeu que nada na vida tinha valor, a não ser as boas ações praticadas. Marilu e Rui ficaram vagando por muito tempo, sempre juntos, um tentando proteger o outro dos assédios que eles próprios atraíam. Tiveram momentos de terror e medo, ficaram assim, até que um dia entenderam o grande mal que haviam praticado contra seus amigos, e muito mais, contra eles próprios. Pediram perdão e juntos foram resgatados e trazidos para cá, onde aos poucos foram se recuperando. Hélio gritou. Isso jamais poderia ter acontecido. Eles não mereciam perdão. André, com sua calma de sempre, disse: somos todos filhos de Deus. Não importa a ele o quanto vai demorar, pois sabe que um dia o encontraremos. Nem que para isso seja preciso que nos dê várias oportunidades. Todos os outros permaneciam calados. Só Hélio continuava inquieto e nervoso e disse: está me dizendo que apesar de tudo o que aconteceu por causa deles dois, no final ficaram bem? Sim. Aos poucos todos foram se encontrando e conversando sobre o que havia acontecido. Foram entendendo e se perdoando. Miguel e Letícia permaneceram juntos, aprendendo e se preparando para uma nova encarnação. O amor entre eles já vinha de muito tempo. Se nada daquilo tivesse acontecido, seria a última encarnação dos dois na Terra. Hélio olhou para Marilu e com ódio disse: você foi a culpada da nossa desgraça. Você foi a culpada por eu ter ficado esse tempo todo vagando perdido. Iracema, que fora Marilu e que praticara aquele desatino, apenas chorava. Não tinha como pedir perdão ao homem que amara tanto e ainda amava. André foi quem continuou falando: fique calmo, Hélio. Ela já pagou muito e ainda hoje paga. Todos aqui se lembram do que foi decidido naquela última reunião antes da reencarnação de cada um. Eu não estava aqui. Eu já lhe disse que você, tomado pelo ódio, aproximou-se e ficou protegido por energias pesadas que impediam que fôssemos em seu auxílio. Por esse motivo, você não estava aqui naquele dia e não pôde planejar sua reencarnação. Nela teria a oportunidade de recomeçar uma nova etapa para sua própria evolução. E o que decidiram nessa reunião? Vocês já estão juntos há muito tempo. Durante muitas encarnações vêm se ajudando. Naquela última, onde tudo aquilo aconteceu, havia sido planejado que depois dela não precisariam mais reencarnar na Terra. Poderiam permanecer aqui no plano espiritual, trabalhando e ajudando os que ainda permanecem na Terra. Como não deu certo, estavam todos preparados para uma nova jornada. Nos reunimos para decidir o que cada um queria. Miguel reconheceu que havia fracassado por ser inseguro e ter se deixado dominar pelo vício, pois se naquele dia não estivesse embriagado, não teria caído naquela armadilha. Marilu também reconheceu que fracassou por ter sido uma menina rica e mimada, que quando queria algo, não media consequências para conseguir satisfazer seu desejo. Rui reconheceu que havia fracassado por também ser um fraco e não conseguir resistir, mesmo sabendo que estava cometendo um erro, inclusive ficando calado.
sem dizer nada para ninguém o que realmente acontecia. Juntos decidiram que voltariam pobres, que teriam que lutar muito pela vida e que seriam também um dia vítimas da mesma injustiça que eles próprios haviam praticado. Arthur, Álvaro e Odete se entreolharam. Foi ela quem disse: "O colar." Por isso ela teve que ser acusada de ter roubado o colar. Sim, e Rui, hoje seu filho, também foi indiretamente atingido. Perdeu o emprego e a chance de estudar. Um dia, indiretamente, ele ajudou no crime e hoje, indiretamente, estava sendo julgado. Todos ficaram calados e pensando. Álvaro foi quem interrompeu o silêncio. "Que lei maravilhosa é essa?" André sorriu. "Também é daquela que ninguém escapa. A lei dos homens pode condenar ou absolver, com justiça ou não, mas a lei divina não erra nunca e dá a cada um de acordo com a sua obra, seja ela boa ou má." É realmente maravilhoso. Naquela reunião ficou claro para todos que Miguel e você, Hélio, foram os mais prejudicados. Nós o procuramos, mas não conseguimos encontrá-lo. Miguel pediu uma nova chance que lhe foi dada. Letícia, Amélia, Nestor e Mário não precisariam mais voltar, mas se recusaram a deixar Miguel sozinho. Queriam voltar para ajudá-lo a lutar contra o vício, que inevitavelmente apareceria em sua vida, e assim ajudá-lo a ficar livre para sempre. Correndo todos os riscos, voltaram. Nestor como Álvaro e Amélia como Odete. Com eles, Miguel teria uma vida tranquila. Seria criado por pais amorosos e dedicados, não tendo assim a desculpa de ser pobre e sem recursos para se viciar. Mário quis vir como seu irmão e assim poder estar ao lado dele o tempo todo. Hélio, curioso, perguntou: "E Letícia, por que não voltou?" Hoje a ciência evoluiu, já existe o computador, e Miguel teria a oportunidade de estudar e se dedicar a ele. Através desse equipamento, descobriria um programa que ajudaria os cientistas a encontrar a cura para muitas doenças. Essa seria a sua missão. Letícia só apareceria em sua vida quando ele já tivesse cumprido essa tarefa. Caso contrário, ela não voltaria mais para viver ao seu lado. Ele, aos 37 anos, deveria estar com sua missão cumprida, e então a encontraria e seriam felizes. Hoje Arthur está com 19 anos, seria o momento de Letícia renascer. Quando se encontrassem, ela teria 18 anos e nesse momento recomeçariam. Ela insistiu: "Por que está falando como algo que não vai mais acontecer?" Porque novamente Miguel, hoje no corpo de Arthur, se deixou envolver pelo vício. Para que ele não se complique mais espiritualmente, em breve o traremos de volta. Assim sendo, Letícia não precisa renascer. Arthur, desesperado, disse: "Por favor, não faça isso. Agora que me lembrei de tudo o que se passou, vou largar a droga e retomar o meu caminho. Não quero ficar longe de Letícia nunca mais. Quero cumprir a minha missão, sim." Está dizendo isso porque está aqui protegido por este ambiente, onde as energias são puras. Mas amanhã, quando acordar, estará sujeito às energias que você mesmo fabricar. Embora tenha muitos amigos ao seu lado, tanto na Terra como aqui, não podemos interferir no seu livre-arbítrio. Só você poderá decidir o que fazer. Vou decidir, deixarei as drogas para sempre. Estamos todos desejando que isso seja verdade, mas sabemos que é difícil. Só mesmo com muita força de vontade conseguirá isso. Vou conseguir, tenho certeza. Está bem, terá o prazo de 1 mês. Se não conseguir, retornará não mais para cá, mas para outro lugar, distante de todos nós, inclusive de Letícia. Letícia, que estava quieta ouvindo, disse chorando: "Não, André, por favor, não me separe dele novamente. Sinto muito, querida, mas a lei tem que ser cumprida. Se ele fracassar novamente, terá que recomeçar e dessa vez sem amigos por perto." Ela se voltou para Miguel e disse: "Por favor, meu amor, não permita que tenhamos que ficar separados para sempre. Está em suas mãos, não permita." Ele também, chorando, segurou em suas mãos, dizendo: "Fique tranquila, eu vou resistir por você. Mesmo que me esqueça de tudo o que aconteceu aqui, tenho certeza de que seus olhos não esquecerei. Vou resistir e retornar ao meu caminho." André continuou falando: "Todos aqui esperamos que realmente consiga. Será uma alegria. De nossa parte, faremos o possível para ajudá-lo. Agora está na hora de retornarem. Quando acordarem, não se lembrarão de nada. Apenas acreditarão que sonharam." Hélio ficou calado.
Olhou para Letícia, que estava com a mão sobre o braço de Arthur. Com lágrimas nos olhos, disse: Letícia, também tive minha parcela de culpa. Sabia que você não me amava, mas mesmo assim, por capricho, obriguei a ficar comigo. Quero pedir-lhe perdão. Ela, com carinho, olhou para ele dizendo: Todos temos os nossos acertos e erros. Estou feliz por finalmente você estar ao nosso lado novamente. Não tenho nada para perdoar. Hélio sorriu e disse, olhando para Arthur: Será que algum dia poderá me perdoar por ter impedido você de cumprir sua missão e hoje estar tentando destruí-lo novamente? Todos olharam para Miguel esperando sua resposta. Ele pensou um pouco antes de responder. Finalmente disse: Como Letícia disse, todos temos os nossos acertos e erros. Nada tenho para perdoar. Também não posso condená-lo por se apaixonar por ela. Ela é maravilhosa. Todos riram até Hélio. Letícia, corada, beliscou o braço de Arthur. Em seguida, Arthur olhou para André, colocou a mão sobre a mesa e estendeu em direção a ele. Com lágrimas nos olhos, disse: Meu pai, o que mais sinto é tê-lo tido como pai, convivido por muito tempo, e não aprendido nada com seus conselhos. Que saudade sinto do tempo em que juntos trabalhávamos naquele cartório, e quando tentou me ensinar, e o quanto deixei de aprender. Obrigado, papai. André, por alguns minutos, deixou aquele ar seguro que até então mantinha. Uma lágrima começou a descer por seu rosto. Obrigado, meu filho. Só posso também agradecer por ter tido essa oportunidade. Você, antes e depois do vício, sempre foi muito querido. Engoliu em seco e continuou. Agora preciso retornar ao corpo e acordar. Vamos agradecer a Deus por esta nova oportunidade que está nos dando. Todos se deram as mãos e André começou a dizer: Meu Pai Santíssimo, bendita seja a sua lei, que permite que numa noite como estas possam estar aqui reunidas, todos juntos, na tentativa de dar mais um passo em sua direção. Bendito seja por dar sempre novas oportunidades para os seus filhos, que se deixam desviar durante o caminho. Que sua luz bendita nos acompanhe e ilumine para sempre. Ajude-nos a conseguir galgar mais um degrau, para que amanhã todos juntos, companheiros de jornada, possamos subir a escada. Obrigado, meu pai. Assim que ele terminou, todos se despediram e voltaram ao corpo e para os seus quartos. Letícia, com os olhos marejados, viu Arthur ir embora. A única coisa que queria naquele momento era que ele conseguisse vencer e assim ela pudesse ir ao seu encontro.